Seja bem-vinda, minha amiga Sueli. Que o Senhor hoje possa te usar e eu tenho certeza que será sobrenatural essa nossa conversa aqui hoje, tá bom? Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Amo você, você sabe disso, né? Sei, Você é sei muito sim. especial para mim. Sim. Bom dia. Eu sou a Sueli. Ela já disse muita coisa. Eu tenho uma família linda, tenho filho, dois filhos, meu marido. Sirvo ao Senhor. Procuro viver em obediência em todo tempo, independente daquilo que se propor a fazer, né? Amém. E o Senhor, ele nos trouxe aqui hoje para contar um testemunho lindo de vida que eu pude ter esse privilégio, né? Privilégio de viver, privilégio de presenciar tudo isso e estou aqui para contar para vocês hoje. Amém? Amém. É tão gostoso, né, Sueli, a gente poder ter essa fala, né? Poder contar, ter o privilégio de poder contar tudo o que a gente viveu. Porque passar pelos processos é muito dolorido, mas sair deles aprovada é gratificante, né? Sair do processo e falar, nossa, recebi uma medalha, né? Fui reconhecida, não desistir no meio do caminho, né? Sim, Porque em Hebreus o Senhor fala que ele não se alegra dos que retrocedem, né? Ele não se alegra disso. Então, aqueles que levam a boa semente, gemendo e chorando, voltarão com cânticos de júbilo. E você levou essa boa semente e onde você foi, mesmo em meio ao deserto, você frutificou, né? sim, Então vamos contar isso para os nossos amigos, as nossas amigas que estão lá do outro lado assistindo. sim. Eu, eu sempre falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu leio a palavra. É claro que a palavra ela é viva e eficaz, né? Como fala Sim, em Hebreus. E Mas eu sempre quis viver algo além. Eu sempre falei para o Senhor assim, Senhor, eu queria ser um testemunho, como muitos já foram no passado, né? Pra sim. levar de vivência, de experiências, para que eu possa testemunhar no futuro. Mas eu não imaginava de que seria nesse potencial, nessa força que veio. Você não imaginava que seria tão grande, né? Não, não, não. Foi um processo muito difícil, muito difícil. Eu vim já de quase 5 anos atrás, eu comecei uma dor muito forte, né, no meu quadril. E depois de vários tratamentos, de vários processos que eu vivi, de acupuntura, eu precisei fazer uma cirurgia de prótese do quadril, do lado direito. E até chegar a essa cirurgia já foi um processo muito difícil. Eu achei que tinha encerrado ali, mas estava só começando. Nossa. Porque após 6 meses dessa cirurgia eu comecei a sentir dores novamente. Fiz uma fisioterapia, houve um exercício mais forçado que levou a um descolamento da prótese, mas até então eu não sabia que isso estava acontecendo. Também tive uma infecção de urina que não sabia que tinha, e essa infecção de urina ela aumentou horrores, assim, o grau de infecção, e passou e desceu para a prótese a bactéria. E isso gerou dores insuportáveis. O processo ele começou com esses 6 meses, depois da cirurgia, e a ponto de eu ficar praticamente quase 5 meses numa cadeira de rodas, sem poder caminhar. Acabou a esperança, né? Eu olhava e falava, Senhor, preciso ter esperança para voltar. Parecia que eu não ia voltar, porque as dores eram tão insuportáveis que eu não conseguia encostar na perna, não conseguia dormir. Às vezes eu deitava de excesso de cansaço, desmaiava ali. Quando eu levantava, eu já levantava pulando com muita dor e ia para sentar na cadeira de rodas, ia para a sala e ficava o resto da noite ali. E isso começou a ficar insuportável ao ponto de eu falar para o Senhor, Senhor, chegou minha hora, Me pode recolho. levar. É. Isso por várias vezes eu falei ao Senhor. E eu via toda a família sofrendo e eles não podiam sair mais, passear, porque nós sempre fizemos tudo muito, muito junto, né? Os filhos, marido, a gente sempre viveu muito isso junto. Então eles praticamente se reservaram para viver isso junto comigo. Graças a Deus que eu tenho uma família muito unida, me ajudaram muito, mas os processos foram terríveis. E até que o dia eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. A pouca força que eu tenho, ela precisa ser o suficiente
para mudar essa história, a fé. E aí ele me levou numa passagem, a Bíblia, eu já estava meditando nessa passagem várias vezes, e no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, e essa passagem ele me fala, começa a orar e começa a clamar, porque eu vou fazer a palavra se tornar vida na tua vida. Ela vai se concretizar na tua vida. Eu falei, amém. E quando eu meditava e orava, aquela passagem que fala que, de repente, começou a ouvir um rebuliço de ossos juntando com ossos. E ele falou, presta atenção, porque você vai ouvir esse rebuliço. Eu falei, amém. E fiquei atenta espiritualmente o restante do dia. Dormi, aquela noite foi a pior noite que eu vivi, porque, assim, foi algo surreal, assim, a dor. Eu acredito que foi um nível, assim, pior de dor que eu senti. E eu liguei de manhã para o médico e ele falou, vamos internar, vamos agilizar essa cirurgia. Aí eu internei um médico que o senhor coloca, né, pessoas, assim, que eles não fazem ideia do quanto são usadas por Deus, do quanto Deus prepara elas para nos auxiliar. Então foi um anjo de Deus na minha vida. E esse médico preparou tudo, e mesmo por telefone ele preparou toda a internação, conversou com os médicos que estavam lá, e eu cheguei no hospital e já fui internada. Ali ainda o nível de infecção estava alto, eu não podia fazer a cirurgia, internei num domingo, fui fazer a cirurgia numa sexta-feira seguinte. Então ali já foi uma semana de internação. Ainda com muitas dores, tendo que levantar para fazer exames. Ali eu precisei usar fraldas, usar comadre, tudo que eu não imaginava usar na minha vida. Eu falava, Senhor, mais isso, mais isso. Tá bom, Senhor, isso vai ser para o seu testemunho. Vai ser para testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha vida, a mudança. E aí eu fiquei ali, e no domingo eu fiz a cirurgia, na sexta-feira eu fiz a cirurgia, e logo após a cirurgia as dores já tinham cessado completamente. Já voltei a andar, já estava no dia seguinte fazendo a físio, caminhando com o andador. Ali, assim, foi o divisor de águas. Mas eu passei ali uma fase muito difícil, porque até entender o que eu estava fazendo ali, eu sempre perguntava, porque eu sempre pergunto muito isso para Deus, né? Eu falo assim, Senhor, o que eu estou fazendo neste lugar? Por que eu estou aqui? Você entende que tudo que Deus faz tem um propósito? Sim, Nada Deus faz por acaso, né? sim. E eu Deus queria não faz conhecer esse nada. propósito, né? Até porque quando eu fui às pressas, eu não consegui pintar cabelo, não consegui fazer minhas unhas, sobrancelha, nada. E mesmo com essa dor Nada. toda, ainda tinha essa vaidade. Tinha, e eu queria, pelo menos assim, Mulher é estar bem... cuidada, né, lá dentro, né? Por mais simples que estivesse, uma camisola, mas Sim. eu falei, nossa, Deus, eu não conseguia fazer nada. E as pessoas iam, me visitavam e não conseguiam fazer nada em mim, muito menos cortar uma unha, eu não chegava, não conseguia ter acesso para fazer isso. E com 15 dias ali, por quê? Porque eu precisei tratar essa bactéria. Era uma bactéria que o médico falou que ele ainda não tinha nem visto esse tipo de bactéria. Então a coleta, ele fez várias coletas para exame. E são exames demorados, né? E tratando essa bactéria, eu fiquei ali mais 2 semanas. E só com 15 dias ali, quando ele me disse que eu ia precisar ficar, porque de início seria um mês, mas o senhor me tirou de lá antes. Aí o senhor me trouxe, começou a me trazer toda a revelação do que eu estava fazendo ali, né? A respeito do que eu estava fazendo. E então ele usou muitas pessoas, usou muitas vidas para me direcionar. Uma delas foi você, que montou o grupo, né, para interceder por minha vida, logo no início que eu entrei ali, quando ele me falou, eu vou te apresentar minhas amigas. E ali vocês fizeram muita diferença na minha vida, porque eu recebia como um bálsamo aquelas orações das meninas, sua, e eu vi como faz diferença, né, você ter pessoas ao seu lado te apoiando. Tinha minha família que me apoiava, minhas irmãs, os amigos, pastores, que todo o tempo estavam me ajudando. E um pastor fala para mim assim,
Sueli, você sabe, gosta de escrever? E eu falei assim, eu gosto, não tenho, mas jamais que ia passar isso pela minha cabeça. Ele falou, então prepara uma caneta e um caderno e deixa aí do seu lado. Você vai precisar e você vai... Escreve um livro, você tem história para contar. Eu falei, imagina, né? Na minha cabeça tá bom, mas jamais que isso ia passar. No dia seguinte, uma amiga, a Priscila, foi me visitar, levou livros, levou caderno, levou caneta. E a hora que saiu todo mundo, eu falei, Senhor, eu não consegui, ninguém conseguiu cortar nem minha unha. Olha que coisa, né? E aí o Senhor falou para mim assim, eu preciso de você na essência. Esquece as vaidades, porque quando você sair daqui, você volta a fazer tudo de novo. Mas hoje eu preciso de você na essência. Eu preciso de você a forma mais pura e mais simples, né, que ele fez, né? Que era só aquilo que era o necessário. E quando eu percebi isso tudo, aí ele me deu o que eu tinha que fazer ali dentro. E antes disso, eu já estava recebendo todos os dias, porque quando nós estamos num lugar como esse, um quarto de hospital, no mundo espiritual é muito violento. Então nós sabemos que espíritos ficam ali realmente para que aquelas vidas cheguem à morte, elas não voltem para casa. Sim. Eu sempre ouvi falar isso, mas eu nunca vivenciei isso. E de repente eu precisei pegar minha Bíblia, colocar naquelas mesinhas que afastam para a cama, sentava na cama e ficava ali recebendo as palavras e escrevendo, e não sabia para que aquilo, mas estava escrevendo, me alimentando. Quando eu me distraía, ia para o celular, para você ter uma ideia, eu já começava a sentir opressão, começava a sentir peso, a mente, será que eu vou voltar? Será que eu vou sair daqui? Eu já começava a chorar, aí eu tinha aquelas quedas. Aí eu falei, Senhor, eu preciso montar o altar para o Senhor neste lugar, porque aqui precisa ser exatamente do Senhor, não pode ter influências ruins, porque eu preciso sair daqui. Sim. E eu comecei ao tempo todo meditar na palavra, orar, ouvir louvores. Até então eu estava sozinha, mas logo em seguida já chegou, né? Alguns dias depois, chegou uma moça no quarto e ela estava com depressão, síndrome do pânico. Era só ela e os filhos, 2 meninos. E ela falou, eu quero conhecer esse Deus que você conhece. Comecei a contar alguns testemunhos do que eu já tinha vivido para ela. Ela falou, não conheço esse Deus que você conhece, eu quero conhecer. Aí eu apresentei para ela e ela aceitou a Jesus. Logo em seguida o filho dela, depois do processo que ela passou. E assim, hoje é uma pessoa muito querida, que nós vamos pegando essas amizades pra gente, né? Trazendo pra gente. Muito querida, que eu vejo assim que é uma pessoa muito especial, mas por noites eu acordei e o Senhor falava, ora, porque eu estou curando ela da depressão, estou curando ela da síndrome do pânico. E ela estava ali sendo curada. Passou um processo muito terrível também, foi para casa, graças a Deus, logo depois que eu saí. Mas foram vidas que foram edificadas no Senhor, ali dentro.